Olá pessoal, como vamos todos? Sou eu mais uma vez com vocês, Celso Yamamoto, nesse canal onde eu falo sobre acupuntura. Hoje eu vou comentar aqui o que o usuário Google mandou aqui para nós, uma mensagem falando o seguinte: acredito que minha situação pode ajudar outros colegas. Tenho 30 anos e artrose nos dois joelhos. Histórico de depressão, ansiedade já faz 10 anos. Fico com raiva muito facilmente também. Quando criança tive 3 vezes pneumonia e início de mal de simioto, além de bronquite. Para piorar minha situação, esse ano, 2022, fiquei com problemas de fígado e minha testosterona caiu lá embaixo. Agora, com tratamento médico, estou melhorando aos poucos. Mas fica a pergunta novamente: o que eu tenho segundo a medicina tradicional chinesa? 3 pontos de interrogação, ou seja, muita dúvida então. Se o professor pudesse fazer um vídeo sobre meu caso, eu ficaria muito feliz mesmo. Espero em breve poder voltar a estudar acupuntura. Parei meu curso no fim do primeiro ano devido a problemas de saúde. Sou aluno, aí eu censurei, borrei ali porque é de concorrente. Então eu não vou fazer propaganda para concorrente aqui, né, gente? Vou dar tiro no meu próprio pé. Então, vamos lá. Vamos discutir o caso do usuário Google aqui. Mas antes de mais nada, né, pedir para vocês deixarem o seu like, deixarem o seu gostei aqui para esse vídeo. Assinem o canal, ativem o sininho para saber quando tem vídeos novos aqui, tá? Comentem, compartilhem esse vídeo com outras pessoas que também estudam acupuntura e que têm interesse de aprender mais e mais sobre essa arte, tá? Comigo também, tá? E deem uma olhada lá nos cursos online no site shenlong.com.br. Lembrar que vocês fazendo isso, adquirindo um dos cursos online, além de estar aprendendo mais acupuntura, vocês estão me ajudando a manter esse canal, tá? Vocês vão estar me patrocinando, ajudando a patrocinar esse canal, mantendo-o ativo e comigo sempre disposto a poder responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, para pegar essas dúvidas aqui do usuário Google, vou continuar chamando você de usuário Google então. Vamos trabalhar dentro dos 5 elementos para a gente definir algumas coisas aqui. Então vamos pegar aqui, ó. Primeiro, você coloca que você tem 30 anos, tá? E já tem artrose nos dois joelhos. Fiz recentemente até um vídeo falando sobre isso, né? É uma idade muito precoce para ter uma queixa que geralmente a gente encontra só em pessoas mais velhas. Então, a artrose e esse problema está relacionado com uma idade tão precoce, eu posso pensar no mesmo elemento aqui. Então, nessa nossa análise, eu vou pensar que a artrose está indicando aqui, ó, uma alteração na energia do elemento água. Onde você tem os rins, onde você tem o guardião, que é o guardião da energia ancestral, é a energia da vitalidade. Então, a artrose aos 30 anos e até a idade aqui eu vou considerar como sendo uma alteração dentro da energia do elemento água. Você tem histórico de depressão e ansiedade já faz 10 anos. Então, pelo que eu estou vendo aqui, essas queixas aqui, você começou quando você estava lá com 20 anos, novinho também, então. Tá? Mas ansiedade, depressão entra naquele conceito de sentimentos. E o que são sentimentos? Antes de mais nada, sentimentos são misturas de emoções. Então, o mais importante aqui não é falar que você tem depressão ou ansiedade, porque eu também não vou conseguir encaixar essa queixa em nenhum dos 5 elementos.
sem poder entender primeiro o que é ou como você sente essa depressão, como essa ansiedade se manifesta na pessoa. Então isso daí eu teria que ver e direitinho para ver onde eu estaria encaixando. Então a ansiedade tá associado com qual emoção? Tá, ou fisicamente, onde é que a pessoa sente ansiedade, a depressão está associado com o quê? Com o sentimento, com o pensamento. Tudo isso daí eu teria que estar definindo melhor, tá, para poder associar com um dos 5 elementos. Então eu não vou inicialmente associar, estaria deixando tipo um pouco de lado para depois pensar no que estaria acontecendo. Mas já por ter já aparecido aos 20 anos de idade, eu já levaria em consideração. Eu tenho que ver então, se histórico você ainda está carregando depressão e ansiedade até essa idade de 30 anos, tá? Provavelmente, pelo que parece sim, eu teria que analisar um pouco melhor, tá? Mas aí logo em seguida você fala que fica com raiva muito facilmente. Bom, raiva já é uma emoção, já é uma definição mais clara aqui para nós, tem relação com energia de madeira, muita raiva então, raiva estaria associado com a energia do elemento madeira. Raiva é a emoção do elemento madeira. Tá? Então até, será que a sua ansiedade, por exemplo, não está associado com essa raiva, com esse estado de agressividade? Tá? Ou até depressão. Depressão geralmente as pessoas associam inicialmente com tristeza, mas você pode ser surpreendido, de repente uma pessoa fala que a depressão dela está associada com esse estado de raiva também. Não sei. Tá, teria que ver isso daí então com o próprio usuário Google para definir então se esses estados de sentimentos, depressão e ansiedade têm esse tipo de relação ou não. Mas a raiva em si eu posso associar com o elemento madeira. Aí em seguida ele fala que quando criança, aí de novo aquele negócio, né, uma idade bem precoce. Né? Quando criança teve 3 vezes pneumonia, tá? E pelo que parece isso foi importante assim, em termos de manifestação para a gente associar aqui com o elemento metal. Então a pneumonia tem relação com o pulmão. Eu vou colocar meio... não, deixa eu escrever direitinho aqui. Vai. Pneumonia. Vou deixar aqui no elemento metal, porque tem relação com o pulmão. Tá? Então lembre-se, tem algumas doenças que a gente, sabendo o que são, né? Artrose, articulação, pneumonia, a gente sabe que tem relação com o pulmão, a gente pode associar diretamente, tá? Então a gente tem uma noção do que são essas doenças. Eu poderia estar associando então com cada um dos 5 elementos. Tá, então, a doença com um termo mais popular, a gente pode colocar de conhecimento mais popular, tá? Todo mundo sabe o que é, a maior parte das pessoas sabe o que é pneumonia, né? Então eu posso associar lá com o elemento metal, tá? E ele teve 3 vezes, quando criança ainda. Então essa pneumonia já está mostrando que existe de fato aqui uma relação entre as energias de metal e a água aqui, ó. Tá? Então tem essa relação pneumonia quando criança, então idade precoce, já existe uma conexão, tá? Um fluxo de energia que estaria ligando, tá? O problema de metal, pneumonia, com o elemento água também. Tá? Aí, início de mal de Simioto. Bom, mal de Simioto acho que tem muitas pessoas que não sabem o que é. Você não saber, então, pneumonia você tem, a maior parte das pessoas sabe que é pneumonia, um problema respiratório, a maior parte das pessoas sabe que é artrose, um problema nas articulações, mas mal de Simioto, de repente, tá? Pouca gente conhece, tá? Então seria importante fazer o seguinte: antes mesmo de ficar procurando na internet algum livro de medicina, o que é o mal de Simioto, tá? Seria interessante, se você não sabe o que é a doença, perguntem para o paciente, tá? Mas não pergunte para o paciente o que é mal de Simioto, tá? Pergunta para ele assim, tá? Quando esse problema de mal de Simioto, como se manifesta em você, porque é isso que vai ser importante para a gente, tá? Quando você teve esse problema de mal de Simioto, o que estava acontecendo com você, tá? Mal de Simioto também é conhecido num termo mais vulgar como doença do macaco,
tá? Não sei porque ele tem essa denominação, isso daí eu vou dar uma pesquisada até melhor, fiquei curioso para ver o que é isso, por que ela é chamada de doença do macaco. Mas basicamente é uma doença causada por uma alergia ou intolerância a leite de vaca ou ao leite em pó. Geralmente acontece quando a criança está passando da amamentação materna, tá? E vai começar a parar de ser amamentada pela mãe e começa a tomar leite de vaca ou leite em pó, por exemplo, e ela tem uma reação alérgica a esse tipo de alimento, tá? Causando então desnutrição, tá? Problemas de desenvolvimento, enfim, parece muita coisa, mas interessante seria perguntar então para a pessoa o que como se desenvolvia esse mal de semioto, como é que o que está acontecendo com ela quando ela estava com esse mal de semioto, tá? Principalmente se você não sabe, lembre-se, você não tem que saber medicina ocidental para fazer acupuntura, porque o mais importante não é o diagnóstico feito, não é o nome da doença, mas como ela se manifesta na pessoa que está sendo atendida, tá? Então, mal de semioto, tá? Não sei o que ele estava sentindo aí, tá, nesse momento, tá? Mas eu vou considerar que tem a ver então com esse problema, tá, de alimentação. Como tem relação com a alimentação, eu poderia pensar inicialmente aqui, ó, no elemento terra, tá? Eu poderia colocar o mal de semioto, vou colocar só semioto aqui, ó, no elemento terra, por causa dessa diferença de alimentação. Mas, para vocês terem uma ideia, eu podia até pensar no elemento metal, porque uma das queixas mais comuns desse mal de semioto, devido a essa alergia ao leite, tá, a troca do leite de vaca, é que a criança começa a ter muita diarreia, né? E com isso, então, tá, surge desnutrição, surge outros problemas, enfim. Então, é um problema que eu poderia estar colocando aqui no elemento terra, mas pela queixa principal, que geralmente é, tá, a diarreia, eu poderia estar associando com metal, tá? Mas não sei direito onde eu estaria colocando. Eu posso colocar então, aqui no elemento terra, mas também poderia estar colocando aqui no elemento metal, mas eu estou em dúvida se eu colocaria aqui, tá? Eu deixaria mais afirmativamente aqui no elemento terra do que no elemento metal. Então vou tirar aqui do elemento metal, porque como não tenho certeza dessa queixa, tá? Vou tirar aqui do elemento metal, tá? Então vocês estão vendo, conforme eu vou estar analisando, tá? O paciente vai passando essas informações, eu já vou pensando os 5 elementos, na verdade, já estaria fazendo essa relação toda, e eu posso ficar pensando, analisando, colocando num elemento, pensando em outro elemento, tirando num elemento, de acordo com aquilo que às vezes o paciente vai referindo para mim. Então, às vezes o paciente acabou de falar alguma coisa para mim, lá na frente ele vai falar alguma coisa que vai fazer com que eu repense essa associação que eu fiz da queixa com o elemento. Então, não é que só porque eu escrevi, tá no papel, eu não posso repensar no que está acontecendo com a pessoa de acordo com as queixas que ele está apresentando, tá bom? Então, o que mais? Bronquite, além de bronquite eu também posso colocar então bronquite aqui, né? Bronquite tem a ver com o problema respiratório, aqui. Então, bronquite estaria aqui no elemento metal. Para piorar a minha situação, esse ano, 2022, teve um problema de fígado, tá? Não sei que problema de fígado é esse, mas eu vou deixar o problema de fígado aqui, ó. Fígado, no elemento madeira, né? E minha testosterona caiu lá embaixo. Testosterona, hormônio masculino, então deve ter relação com alguma coisa com relação com sexualidade, talvez, perda de libido, tá? Alguma coisa desse jeito. Sexualidade tem relação com a energia do elemento água também. Então essa baixa testosterona aqui, ó. Testosterona. Vou colocar aqui no elemento água, tá? Aliás,
baixa de testosterona, tá? Artrose, fraqueza no joelho, tá? Posso considerar como deficiência de energia aqui também. Aos 30 anos de idade já indicaria que a energia do elemento da energia e vitalidade também não está muito forte, estaria meio fraquinha aqui. Então posso considerar que no elemento água você tem uma deficiência de energia, tá? Eu já estaria podendo pensar então que tendo muita raiva aqui, ó. Tá? Então já estaria podendo pensar que a energia do elemento água aqui talvez esteja sendo roubada, ó, pela energia do elemento madeira, tá? E bronquite, pneumonia, poderia estar pensando com a perda de energia da respiração, tá? Então talvez seja justamente isso, a energia de metal está tentando alimentar, suprir a energia do elemento água, que está fraca, só que a energia de madeira está roubando energia do elemento água. Então não adianta só alimentar a energia do elemento água, porque metal já está fraco também, não consegue alimentar direito a água. E tem um ladrãozinho aí, que é a madeira, que está roubando energia do elemento água o tempo todo. Então de repente não é que está tendo uma baixa de vitalidade, é madeira que pode estar roubando essas energias. Por quê? Não sei ainda, tá? Dependeria de uma avaliação um pouco mais profunda do que está acontecendo. Tanto é que o tratamento médico está melhorando um pouco. Então, dentro da visão da medicina chinesa, na visão da medicina chinesa, então, se vocês me perguntarem, mas Celso, então o problema está aonde? Tá? Eu responderia que o problema está no elemento metal, água e madeira. No caso, a água está fraca, metal não consegue alimentar a água, e madeira está roubando a energia da água, por isso que metal está tendo que alimentar o tempo todo a água. E de repente metal talvez estivesse querendo também até controlar a energia de madeira aqui para que ela não roube a energia de água. Por isso que metal está tão fraco. Tá? Por isso que metal, além de não conseguir alimentar a água, está tentando controlar, está mandando energia de controle para madeira, para que madeira não roube a energia da água. Então cria esse círculo vicioso aqui em termos de energia. Agora, se vocês me perguntassem, por exemplo, tá, mas qual desses elementos é que é o problema? Tá? Aí que tá, não existe um elemento que está dando problema. Existe um conjunto, tá, de situações que a gente tem que entender como um todo. Essa é a diferença daquele conceito de síndromes. O conceito de síndrome, tá, ele estaria tentando responder essa pergunta. Qual elemento, me diga, qual elemento que está sendo afetado? Tá? Minha resposta seria essa. Não é um único elemento. Existe um conjunto, e é esse conjunto que tem que ser entendido aqui no caso. Okay? Então, usuário Google, seu problema está entre esses três elementos aqui. Se você está querendo que eu te dê uma resposta do tipo síndrome, não vou dar essa resposta porque não tem um único elemento afetado. Já vi que tem um pessoal de alguns lugares que está falando assim, mas o problema é que a pessoa não tem uma síndrome. No caso, ela tem uma síndrome de metal, também tem uma síndrome de água, também tem uma síndrome de madeira. Não. Tá? Quem está falando isso daí está querendo burlar a inteligência de vocês, gente. Tá? A ideia de síndrome é definir um único elemento que está sendo afetado. Agora, deixa eu falar assim, que tem um síndrome metal, síndrome água, síndrome madeira, tá falando a mesma coisa que eu estou falando, só que só está empurrando essa palavrinha síndrome aí no meio, tá? Porque não sabe explicar de uma forma mais clara a síndrome através de um único elemento, tá? Que não dá para fazer isso daí, na verdade, na maioria dos casos nunca dá para fazer isso desse jeito. Isso é uma coisa que geralmente eu fico falando aqui. É um problema que eu vejo quando o pessoal fica tentando ensinar acupuntura, tá? Passar essa ideia de síndrome e não explicar o que está acontecendo. Mas aí então, o que está acontecendo com você, o usuário Google, estaria relacionado então com esses três elementos. Eu tentaria investigar aqui melhor ainda, porque pode estar havendo uma razão para a energia do elemento água tá puxando essa energia do elemento madeira. Tem outra coisa também, né?
o mal de Simioto, tá? Uma coisa interessante que pode estar acontecendo. Ele falou que mais recentemente, né? O que está acontecendo? O problema de fígado e esse problema de testosterona é mais recente, tá? Que nem ele falou, agora, nessa época do ano. O mal de Simioto surgiu lá no começo da vida dele, quando vou considerar como sendo esse problema de troca de alimento, amamentação materna para leite de vaca, tá? Então lá no começo está acontecendo, tá? Então lá no começo aconteceu, tá? Então eu posso considerar o seguinte aqui, tá? Que eu posso considerar aqui o seguinte, deixa eu tirar esses negocinhos que eu fiz aqui, ó, tá? Para poder explicar uma coisa aqui para vocês também. Tem um vizinho batendo as portas aqui em cima. Posso considerar o seguinte: no começo da vida dele, lá na infância, ele tinha esses 3 elementos sendo afetados, tá? Por isso o mal de Simioto, bronquite na infância, que ele associou com pneumonia lá também e tal, tá? Isso pode ter afetado a energia do elemento água, a energia ancestral dele. Então, logo no começo, isso daí estava acontecendo, tá? Só que agora, tá, o que está acontecendo é o seguinte: esses 3 elementos, tudo aí que está acontecendo de movimento das energias nos elementos, né, a movimentação. Então isso daí foi no passado, tá, quando ele ainda era criancinha, tá, a amamentação, logo no começo da infância. Só que agora na vida adulta dele, 30 anos de idade, o problema dele, então, já não está se manifestando nesses 3 elementos, tá? Isso teve origem aqui, mas agora o problema dele está envolvendo esses 3 elementos. Tá percebendo? É como se houvesse mesmo uma movimentação dos problemas dentro dos 5 elementos, tá? Tipo, a fila está andando, tá? Então, no começo estava pegando terra, metal e água, logo lá no começo da infância. Só que conforme ele foi vivendo, tá, essas energias, tá, que estavam alteradas no começo, continuaram alteradas, só que houve uma movimentação, um deslocamento dessa energia alterada, só que isso daí agora, na idade dele, está afetando metal, água e madeira. É por isso que eu falo que o importante da acupuntura é a gente acompanhar a evolução também do paciente. Por exemplo, se mais para frente, durante um tratamento, ele falar que está melhorando de uma série de queixas, uma coisa que pode acontecer futuramente para ele é que essas queixas que ele tem aqui de pneumonia, bronquite, que não sei se ele tem ainda, né? Se ele tiver, de repente ele poderia estar falando até para a gente o seguinte: meus problemas respiratórios estão melhores, em compensação comecei a sentir uma pressão no peito, uma dor no peito, uma palpitação. Se ele dissesse esse tipo de consequência do tratamento que a gente está fazendo, o que a gente poderia entender? Tá? Que a gente está fazendo a energia se movimentar, só que agora ela está chegando em fogo, só que de uma forma alterada. Melhorei o problema respiratório, só que isso fez com que a energia andasse, se deslocasse, só que chegou em fogo. Então a gente conseguiu fazer um tratamento, fazendo a energia andar, só que a gente pode pensar assim: houve uma boa movimentação, mas não houve uma boa transformação dessas energias. Que é o que já está acontecendo com ele. Antes era terra, metal e água. Agora foi para metal, água e madeira. A energia se movimentou, mas não houve uma boa transformação dessas energias. Por isso que ele ainda está apresentando essas queixas, e queixas novas estão aparecendo como um problema no fígado e a baixa na testosterona dele. Tá? Então, isso a gente vai acompanhando durante a evolução do paciente. Pontos de acupuntura que eu poderia estar pensando em fazer um tratamento. Lembre-se o seguinte: essa avaliação energética serve para a gente entender, compreender o que está acontecendo com a pessoa, tá? A partir daí a gente pode elaborar um tratamento. Técnica que eu uso para tratamento é a técnica dos pontos mestres. Na técnica dos pontos mestres, eu posso usar os pontos que estão associados aos elementos para fazer um tratamento. Por exemplo, lá em metal, eu poderia estar pensando em usar o ponto do intestino grosso número 5. Tá? Já falei desse ponto que trabalha a energia da respiração. Poderia também estar usando o ponto VC17,
tá? Que atua sobre o aquecedor superior, no pulmão. Tá? Posso usar os dois? Posso usar os dois. Eu escolheria um deles. No caso aqui eu usaria o VC, o IG número 5. Tá? Mas se quiser fazer associação, IG 5 VC 17, também não teria problema nenhum. Na energia aqui do elemento água, eu estaria usando o ponto do rim número 3, tá? Que é um ponto bom para proteger a energia ancestral e trabalhar também com as articulações. No elemento madeira aqui, tá? Para trabalhar também com a energia do fígado, eu poderia estar usando o ponto do fígado número 3, tá? Que é um ponto bom para movimentar a energia do fígado aqui no caso. Só que eu também estaria, nesse caso, estaria associando com o TA número 5, triplo aquecedor número 5. Mas triplo aquecedor 5 não é um ponto do elemento fogo. Triplo aquecedor não é um órgão do elemento fogo? Sim. Tá? Só que lembre-se, eu não preciso escolher os pontos apenas, tá, dos elementos que estão afetados na técnica dos pontos mestres. Eu posso usar pontos de qualquer um dos 5 elementos, desde que a ação, tá, corresponda ao que eu quero trabalhar nos elementos que estão mais afetados. No caso, TA5 é um ponto que está relacionado com o órgão do elemento fogo, mas a ação desse ponto vai se manifestar na energia dos elementos que estão mais afetados. No caso, estado emocional, no caso, a energia da raiva. Se eu conseguir controlar essa energia emocional, provavelmente ela vai deixar de puxar a energia do elemento água, ajudando então nesse tratamento do paciente. Tá bom? Pensaria nesses pontos. Se vocês estivessem pensando em outros pontos, que pontos vocês usariam? Tá? Tem algumas dúvidas que eu gostaria de estar esclarecendo aqui ainda no caso, tá? Tipo, como é que seria como foi se manifestar esse mal de semioto nele, tá? Como é que a depressão, como é que a ansiedade, tá? Que ele está apresentando, seriam outras coisas que poderiam ajudar a entender melhor como é que essas energias estão presentes aí dentro dos 5 elementos. Mas tá legal desse jeito, eu acho, tá? Se você gostou, deixe seu gostei, assine o canal, ativem o sininho e continuem assistindo aos vídeos que eu faço aqui para vocês. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui, nos encontramos em outros vídeos. Tchau, até a próxima.